Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like e não esqueçam, por favor, de ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. Assim você vai ficar sempre por dentro. O assunto de hoje é sobre a Adriele. Muita gente mandou mensagem para mim, né, no privado, perguntando: você não vai comentar sobre o que a Adriele falou da mãe dela? Você não vai comentar o que anda acontecendo no projeto com a Adriele? Tem a questão, né, que ela estava na casa da Sara também. Então tem muita gente, tipo, querendo saber minha opinião. E eu demorei um pouco, gente, porque assim, quando a gente trata de uma família que é disfuncional, né? Porque a família da Adriele é disfuncional, a gente não sabe ali quem manda, quem usa, a gente não sabe de nada sobre a vida dessas pessoas. A gente sabe o que ela expõe ali. E quando se trata da mãe da Adriele, né, deixa a gente um pouco com uma incógnita. Será que quem está falando a verdade, quem está mentindo? Porque de repente, né, a Adriele está falando coisas que é por conveniência. Gente, antes de tudo, a gente precisa entender que a dependência química é uma doença incurável, progressiva e muitas vezes fatal. E as pessoas levam isso como se fosse brincadeira quando se fala de tratamento. Ah, vai pro projeto tal. Todo mundo quer abrir projeto, todo mundo acha que é muito fácil lidar com dependente químico. Tem a questão, né, do estrelismo, que a gente fala, né, que é a síndrome de se achar que é melhor do que os outros, que mesmo com todos os defeitos, tá todo mundo ali te bajulando. Então tem muita gente que olha uma situação dessa com o olhar de que, poxa, eu também consigo, vou abrir uma clínica, ou um projeto, ou uma casa, ou um barraco, vou colocar as pessoas dentro, né? Começo a fazer vídeo, vou ganhar dinheiro. O ser humano, a gente sabe que quando se trata de ajuda, né? Tem muita gente que ajuda mesmo, sem dó, não quer nem saber. A pessoa coloca aquela venda, sabe? E ela não enxerga mais nada, só aquela pessoa. Você pode falar que a pessoa errou, que ela não acredita. E tem uma frase que é muito certa, que a gente não pode ter certeza de nada, porque com a dúvida se vem a sabedoria. E é verdade, porque quando você se dá o direito de duvidar de algo, aquilo te dá uma certa inteligência, porque você começa a pensar em outras possibilidades. E isso é muito bom para o ser humano. Mas infelizmente as pessoas que seguem o projeto, eles não estão preparados para essa conversa. Algumas pessoas têm a mente aberta, né, que amam o projeto, mas entende que as outras pessoas têm dúvidas sobre o projeto. E assim, a Adriele, gente, ela precisava passar por um tratamento psiquiátrico. Então quer dizer, é qualquer tratamento? É assim? Vai para casa de fulano, fulano abriu um projeto lá, vai lá para casa de fulano. Não é assim, porque muitas vezes pode atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. De repente, a estadia ali naquele projeto não ajudou psicologicamente e ainda te trouxe mais traumas. Então, assim, todos ali precisam. Mas a Adriele, a gente sabe que ela deve ter algum problema psiquiátrico, questão familiar, né? Que a família é disfuncional. Ninguém sabe ali quem manda, entendeu? Não sabe quem usa, a gente não sabe nada. E assim, a gente sabe o que a Adriele fala, o que é conveniente para ela. Mas a gente não sabe a real dos fatos, ninguém sabe. É igual a família do outro, né? Você sempre acha que a família do vizinho vive melhor do que a sua família. E não é. Entendeu? Porque ninguém também expõe essa situação. E a Adriele, quando ela foi para o tratamento, ela não posso nem dizer que é tratamento, porque quando você entra para se tratar, precisa de um laudo médico, né? O psiquiatra precisa te analisar e falar, olha, essa pessoa, além da dependência química, ela tem outras comorbidades, que são as doenças psiquiátricas. O que? Ela precisa tratar a depressão, a esquizofrenia ou qualquer uma outra doença psiquiátrica. Porque às vezes a pessoa entra ali em fissura, não é nem pela questão da droga, é porque ela está com depressão, ela está com outro problema psiquiátrico. Aí, mas ela está fora da droga, como assim? Gente, às vezes as pessoas entram em fissura, por quê? Porque ela tem outros tipos de problema, aquela ferida aberta que eu sempre falo, que não é tratada. Entendeu? E aí ela vai procurar refúgio, a droga se torna um remédio para ela. Para muita gente é assim. Agora tem pessoas que só têm a dependência, mas depois que ela assim foi instalada a dependência química nela, aí vem as comorbidades também. Tem pessoas que já têm e mistura com a dependência química, vira uma bomba relógio. E quem não tem, com o excesso do uso, acaba trazendo as comorbidades. Então essas pessoas precisam passar por uma análise médica. Gente, não tem como.
você tá com um dente doendo e passar no otorrino. Ou você passar no ortopedista, você tem que passar no médico psiquiátrico. Quando você vai procurar uma clínica para um ente querido seu, você não vai colocar em qualquer clínica. Você fala, não, é meu ente querido, eu amo, eu quero o melhor para ele. Porque tem várias clínicas aí, particulares, que tem psiquiatras, que não trabalham ali conforme o protocolo clínico. Então, as pessoas precisam entender isso, que não é qualquer lugar que você coloca seu ente querido, mas pelo menos ali não tem droga. Mas sabe quando a pessoa quer se livrar? Quando a pessoa não aguenta mais essa vida e ela quer se livrar da pessoa? Então ali ela fica um mês, então tá bom. Gente, tem muitas pessoas que ficam um ano em abstinência. Em questão, quando a gente fala em abstinência, né, eu acho até engraçado porque tem muita gente que coloca abstinência e fissura. Vou explicar pra vocês. Abstinência é quando a pessoa deixa de usar, ela tá um ano abstinente. Ela tá um ano sem usar. Tem pessoas que têm abstinência sexual e vários outros tipos de abstinência. Mas no caso da dependência química, a pessoa fica um ano em abstinência e quando ela quer usar, não é crise de abstinência, ela tá em fissura, ela tá em desespero para usar. Ali é aquele momento do desespero, é a fissura que se chama, né? E assim, às vezes a gente não gosta de falar, que as pessoas falam, quer saber mais do que os outros, mas às vezes a gente tem que explicar, né? E assim, em questão da Adriele, gente, eu vejo a Adriele ali como se ela não se tratou em nada. Porque assim, já pensou? Você tá 8 meses na sobriedade, né? Em abstinência. Você não tá usando nada. Aí você vai num barzinho com seus amigos. O dependente químico é você, quem está em recuperação é você, não é seus amigos. Então ele vai tomar uma cervejinha ali, outra aqui, e você que tem que saber seu limite. Eu vou tomar um copo de água e um refrigerante, e quando a coisa está pesando muito eu vou embora, porque aqui não é meu lugar. Você segue uma lista, sabe, de possíveis gatilhos para recaída. Então você fala, eu não posso sentir fome, porque eu sinto vontade de usar droga, eu não posso passar estresse. Então a pessoa começa a se policiar. Eu não vou me ajuntar com outras pessoas que possa me trazer a lembrança da dependência, o que eu usava. Não pode. A Marina corre um risco enorme, entendeu? E se algo acontecer com a Marina em questão de recaída, é feio pro Marcos. Porque ele fala que ele não é mais adicto e que a Marina também não é. Entendeu? Mas já pensou, Deus o livre, acontece isso com a Marina? Porque a gente não deseja isso pra ninguém. Entendeu? As pessoas não conseguem entender que aqui a gente quer o melhor para essas pessoas. A Adriele, ela não teve nenhum tipo de tratamento. A Adriele, ela tá egóica, entendeu? Ela acha que ela pode fazer isso, que ela pode fazer aquilo. E quem colocou isso dentro da Adriele? Se a Adriele era humilde, tirou-se toda a humildade da Adriele. Olha, você tem fãs, tem um monte de pessoas que podem te ajudar. Você quer Pix? Eu vou pedir para suas madrinhas. Você quer um celular? Eu vou pedir para suas madrinhas. Entendeu? Isso entra no consciente da pessoa, a pessoa fica se achando. Aí a pessoa pensa, eu faço tudo e mesmo assim tá todo mundo em cima de mim, todo mundo me ama, então eu não tô errada. Então eu devo continuar nessa linha de raciocínio que eu estou certa, porque se eu tivesse errado ninguém ia me apoiar. Essa pessoa vai entrar na fase de aceitação, que é uma dependente química, quando? E se ela não entra nessa fase de aceitação, gente, não adianta. Não adianta, porque ela não vai se tratar, porque ela não conseguiu entender que ela precisa de ajuda. E que muitas coisas ela não pode responder por si só. Por quê? Porque quando ela responde por si só, ela erra. Então quando a pessoa se aceita dependente químico, ele fala, poxa, eu não posso tomar decisões sozinhas. Então a Adriele, ela começou, né, criar esse ego, não, porque eu posso isso, eu posso aquilo, porque todo mundo quer saber onde está a Adriele, porque a Adriele é uma fada sensata, a Adriele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então todo mundo cria isso. E o Marcos coloca esse sentimento dentro dessas pessoas. Então assim, a questão do tratamento vai por água abaixo. A pessoa entrou ali para quê? Para ficar famosa, para ficar conhecida na internet, para as pessoas falarem dela, para as pessoas ajudarem ela. O tratamento foi pelo ralo. Então assim, se você sai com uma roda de amigos e você não consegue se controlar, aí como que você vai querer ir para a casa da sua mãe se você sabe que lá sua mãe também usa droga? Então todo mundo caiu, a Adriele fugiu da casa da Sara, alguma coisa a Sara fez porque ela quis ir para a mãe dela. Ela não é nenhuma santinha, gente. Ela sabe que na casa da mãe dela tem droga. Ela sabe que as pessoas que estão ali em volta à mãe dela usam drogas, entendeu? Então ela sabe de tudo isso. Ela foi para lá porque ela queria também.
Entendeu? Então a gente não sabe se ela ainda, se a dependência química se instalou na Adriele, porque tem processos, né, gente? É o uso, o abuso e a dependência química. Então tem um processo, entendeu? E as pessoas não entendem isso. Então a Adriele, ela foi porque ela sabia que ela ia encontrar. É a mesma coisa com esse namorado dela. Por que que ela quer ficar lá no projeto? Por que que ela se fez de vítima? Ai, porque minha mãe... A gente não sabe até onde a mãe tá errada. A gente não sabe a história da mãe, a versão da mãe. Gente, eles são usuários de drogas, são todos dependentes químico, são todos doentes. Então não adianta ninguém falar, mas a mãe é errada. Gente, a droga cega. A pessoa rouba a família, mata a família, tudo pela droga. Quem manda é a droga. Marca um encontro com dependente químico. Hoje ele vai falar, não, vem aqui amanhã 2 horas que eu vou estar aqui. É certeza. Mas ele nunca tem certeza, porque quando vem a vontade da droga, ele prefere a droga. Aí você vai chegar lá no outro dia, ele não vai estar ali naquele horário. Por quê? Porque ele não consegue ter compromisso com ninguém, só com a droga. Pela droga ele mata, faz de tudo. Então as pessoas precisam entender, a família da Adriele é disfuncional, assim como a família da Natália. E essas pessoas não tratam o psicológico, como essas pessoas vão ajudar alguém, como essas pessoas vão ser exemplo para alguém. Só aqui no Brasil que dependente químico tem fã, entende? Você quer ajudar? Ajuda, mas não atrapalha. Quando você vê que seu dinheiro está amaldiçoando, para. Quando você vê que a sua ajuda tá excessiva, tem que parar. A dependência química é uma doença, não é uma brincadeira. Para você falar, não, vou levar para minha casa e vou cuidar. Não, quando você se propõe a fazer algo, faça com amor, se entrega. Fala, gente, eu faço de tudo, porque eu não sei se esse dependente químico vai buscar uma outra oportunidade. Entendeu? Então é isso que a gente fala. Aí as pessoas acham que estamos errados, sabe? Ah, você é cobra. Gente, pelo menos cobra caninana, né? Porque a cobra caninana, ela é muito esperta, entendeu? E não é, ela é calma. Ela não é o que todo mundo pensa. Então, chama pelo menos desse tipo de cobra, né, gente? Mas enfim, as pessoas colocaram isso na cabeça e isso saiu da onde? Cobra saiu da onde? Entendeu? Do projeto que é um projeto de Deus. É um projeto que segue as orientações de Deus. Então isso, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito triste a gente olhar aquelas meninas, tudo querendo namorar, ninguém preocupado com os filhos, ninguém preocupado com a família. Ah, eu não quero que vocês namorem. Ah, vamos separar homens de mulheres. Gente, ele é o dono do projeto. Tudo ali acontece quando ele quer que aconteça. Entendeu? Quando ele decidiu comprar aquela chácara, ele comprou aquela. Várias pessoas mandavam foto no Facebook. Vai, Marcos, tem essa fazenda aqui, tem essa chácara, tá no valor mais em conta. Ele não quis nem saber. Quando ele encontrou a que ele queria, não era o que era bom para os internos, é a que ele se agradou. Entendeu? Porque aquela ali não tinha nada para ajudar os internos. Então, exemplo que dormem tudo na varanda porque não tem quarto para dormir. E para que foi? Só para se aparecer? Só para dizer, ó, compramos a chácara? Para tampar a boca dessas pessoas, porque as pessoas, né, não têm coragem de reagir a nada. As pessoas não tomam atitude, entendeu? Aí o pessoal dizendo, ah, comprou uma Ferrari, comprou um carro importado, sei lá, que carro que eu nem vi. Aí as pessoas começam a falar isso, ah, foi a madrinha que deu, isso é um cala-boca e todo mundo, ai, que madrinha maravilhosa. Aí eu penso, Adriana, cala-te boca, não fala nada, porque as pessoas estão cegas, entende? Estão cegas. Não é só o projeto que tem que ganhar, os internos têm que ganhar, a gente tem que ver o sucesso dessas pessoas. A Adriele tá aí, largada à própria sorte. Por quê? Porque não tem um tratamento psicológico. Será que não dá para pagar uma consulta? Gente, eu tenho o cartão de todos. Cartão de todos, você paga 35, 40 reais numa consulta. Será que não pode fazer cartão de todos para aquelas pessoas, para passar todo mês no psiquiatra? Será que 40 reais é muito pesado? Ou de repente cartão de todos não deve ter em Manaus? Se não tiver, tudo bem. Mas a primeira consulta para dar um laudo, para saber o que a pessoa tem, se ela é realmente dependente química, se ela tem comorbidades, que tipo de tratamento a gente vai fazer, o tratamento é individual, entendeu? Tem pessoas que têm o organismo mais forte, outros mais fracos. E não somos nós que devemos falar, fulano é isso. Não, é um médico psiquiatra, um especialista, um que estudou para isso. Não é um cara que tem achismo. Aí eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, aí mistura fulano com ciclano, é todo mundo igual, o tratamento é igual para todo mundo, aí um foge porque fugiu. Aí começa esse tipo de coisa que é uma volta atrás do rabo.
E ninguém resolve nada. Em questão de separar, se ele quisesse separar, já tinha separado. Ah, mas tudo ele foge, tudo ele não tem culpa. Ah, foi os internautas. Ó, tô deixando na mão de vocês. A palavra final é dele. Quantas vezes ele disse, eu não quero mais fulano aqui. No outro dia a pessoa tá lá. E os internautas, não era. Entendeu? Então quando se tem um apelo muito forte na internet, ele acaba cedendo. Entendeu? Como que você não... Ah, eu não apoiei a Natália com Marrocos, mas eu fui lá na porta da igreja fazer casamento fictício, eu fui fazer tudo isso, mas eu não aceito. É só uma resenha. Gente, ali são vidas. Não é assim, a gente tem que saber o horário de dizer chega. Sabe assim, tem momento que chega. E as pessoas começam a romantizar essa situação. Aí você não pode falar nada. Sabe quando você vai no médico ou qualquer outro local que você é mal atendido? Aí você fala, vou deixar pra lá, né, pra não evitar a confusão, não vou falar nada, vou deixar isso pra lá. Gente, nós temos que falar, entendeu? Quando a gente fala, a gente se liberta de muita coisa. Às vezes a gente tá com o peito apertado por alguma situação e a gente vai lá e fala. Então, nós temos o direito de falar, sabe? De expressar o que a gente sente, de compartilhar. Não tem coisa melhor na vida do que a gente compartilhar a informação. A informação é tudo. Mas as pessoas têm dificuldade para isso, sabe? A Adriele, para mim, gente, se ela não for para uma clínica ou não tiver um tratamento mais rígido, não adianta, porque lá dentro a ferida está, a família dela é doente, entendeu? Então, como que essa pessoa não pode estar no meio das outras? Ela pode estar, mas ela tem que saber o limite. E a Adriele não, chegou lá e recaía, que minha mãe usou, né? Minha mãe ofereceu. Como se a mãe dela enfiou na boca dela. Não, ela foi lá porque ela quis. E ela sabe que lá ela ia encontrar droga. Então, se ela tivesse essa consciência, se ela tivesse um tratamento de qualidade, ela ia dizer, não vou na minha mãe porque lá tem o que eu quero. Então, eu vou evitar. Eu não vou em tal lugar porque isso não é bom pra mim. Eu vou evitar. Mas mente vazia, oficina do... Então, todo mundo já sabe, né? Aí essas pessoas ficam ali com a mente vazia, aí só querem saber de namorar, fazer coisa que não presta. Agora, estudar, a Natália não tá estudando. Quer dizer, estudando assim, né? O ensino particular lá, pra ela aprender a ler. Documentação, vamos ver se todo mundo tem. Aí, a Adriele, enquanto eu não for pro exterior, eu vou ficar 2 meses, vou ver se eu consigo uma passagem que eu vou pra casa de fulano em outro estado. Aqui eu não quero mais. Ai, pai Marcos, aluga pra mim um apartamento porque eu já estou preparada. Ela está preparada para ir para uma clínica, isso sim. Ela precisa desse tipo de tratamento e sair da defensiva, porque ela não é coitada. Ninguém ali é coitado, entendeu? Todos ali sabem que a droga é uma doença e eles precisam se tratar. Eles podem não ser responsáveis pela doença, mas eles são responsáveis pela saúde. Agora eles têm que melhorar a qualquer custo. E parece que as pessoas não conseguem entender, entendeu? Aí vai separar homens de mulheres, vai continuar a mesma coisa. Porque elas vão continuar, aí elas vão brigar entre elas, aí vai ser outro tipo de atrito. Porque a questão ali é o tratamento emocional. Não tem tratamento ali, entendeu? Entrou na fissura, vai pra droga, e aí? O que as pessoas... mas pai Marcos fez de tudo, ele não tem obrigação. Se ele não tem obrigação, por que ele tá buscando essas pessoas? Por que ele está fazendo isso? Colocando estrelismo no sentimento dessas pessoas. Que elas são maravilhosas, que elas são perfeitas, que elas são as princesas da casa. Para quê? Para depois elas saírem e voltar para o lixo de onde elas vieram? Então, gente, a gente precisa muito raciocinar e entender que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que as pessoas falam a gente vai lá e bate o martelo. Eu quero muito que o projeto dê certo, para o projeto fluir, para a gente não ter que fazer uma retrospectiva de pessoas que recaíram. A gente queria fazer uma retrospectiva de pessoas maravilhosas, de pessoas que estão se superando. Aí a gente passa a admirar, e não a ser fanática, mas a gente passa a admirar pela força de vontade, pela garra de querer mudança, né? Mas, infelizmente, isso não está acontecendo no momento, e o Marcos ele precisa abrir a mente, e as pessoas que estão em volta também precisam abrir a mente para que possam ajudar ele. Porque se você não corrige alguém que você gosta, que você ama, a pessoa vai continuar errando. Entendeu? Aí você, no futuro, você vai dizer, poxa, se eu tivesse falado, se eu tivesse ajudado, se eu tivesse feito algo diferente, mas ninguém fala. As pessoas acham que amar é bajular. Amar não é bajular, meu bem. É olhar os defeitos e dizer, isso está errado. Aí cria-se a madrinha, aí a madrinha ama
um homem de 28 anos que sabe muito bem o que é da vida, quer usar droga e quer desrespeitar as pessoas, mas tem a madrinha, né? E a madrinha quer tomar frente. Não lembra a madrinha do Gabriel? A madrinha do Gabriel tirou ele de um projeto que também não era 100% mais, era um pouco mais rígido, tirou ele de lá porque ela era madrinha, ela tem direito. Olha só, se é um filho meu, o que ela ia receber? Entendeu? Então, como assim? Você é madrinha dele, se você quiser ajudar meu filho, você ajuda. Mas tirar meu filho, não. Vou levar pro Marcos, porque lá é o melhor tratamento, ele pegou primeiro, ele que trouxe ele primeiro. Gente, para com isso. A gente está tratando de vidas. A gente não tem que levar isso na brincadeira. Eu não levo isso na brincadeira. Isso pra mim é muito sério. E entenda bem, aquelas pessoas ali são doentes. Elas precisam se tratar. Olha a situação da Rebeca. Entendeu? A Natália ainda está ali porque é tratada como uma princesinha. Mas no dia que tem oportunidade, recai. Fumei só maconha. Só isso. Gente, maconha é abertura para as drogas, para outros tipos de droga. E a pessoa ela pode ficar 1 ano fora das drogas. Mas no momento que ela volta a usar, ela volta de onde ela parou. Entendeu? Ela volta de onde que ela parou. Se ela era intensa, ela volta sendo intensa da mesma forma. Então as pessoas precisam entender isso. Para de ficar cega com coisa séria, com a vida das pessoas.